Olá, muito bom dia! Um jovem autista foi agredido após um surto dentro de um ônibus em Patos de Minas. A situação gerou comoção e discussões sobre a falta de compreensão e apoio a pessoas com transtorno. No 30 Minutos dessa sexta-feira santa, a gente mostra as orientações de especialistas em como lidar e ajudar em caso de surtos. Veja ainda. Chuva provoca alagamento e deixa carros ilhados em Patos de Minas. Previsão do tempo indica mais chuva na cidade e região. Acidente envolvendo 3 veículos da BR-365 deixa feridos. Uma das vítimas ficou presa às ferragens. Mamoré fará jogo treino com o Norte Esporte Clube em Montes Claros. Os detalhes e mais informações você vê agora no 30 Minutos. Onze horas e 31 minutos, a gente começa, o 30 Minutos desta sexta-feira santa. Quero deixar aqui, claro, uma mensagem de apoio e esperança a todos vocês que estão nessa sexta-feira santa aí, refletindo sobre esse dia e que assim continue, um dia tão especial aí para todos, não importando a religião. Vamos com as notícias agora aqui no 30 Minutos. Um grave acidente foi registrado nesta quinta-feira na BR-365 em Patos de Minas. 3 veículos bateram, pessoas ficaram feridas, uma delas presa às ferragens. A batida envolveu um Honda Civic, uma VW Saveiro e um Jeep Compass. 4 viaturas do 12º Batalhão de Bombeiros Militar foram enviadas ao local para realizar os atendimentos e o resgate das vítimas. No Jeep Compass estava uma senhora de 84 anos. Ela foi socorrida consciente e levada ao hospital regional. Dos 3 veículos, em um, que é uma Saveiro, uma Volkswagen Saveiro, não teve vítimas. Porém, nos outros 2 veículos, que é um Jeep Compass e um Honda Civic, atendemos uma vítima em cada veículo. O Honda Civic era o condutor, um homem de 33 anos, ele estava preso às ferragens, o Corpo de Bombeiros fez a retirada, e a unidade de suporte avançado do SAMU fez o atendimento dele no local e conduziu ele até o hospital regional inconsciente. O condutor do Honda Civic, um homem de 33 anos, ficou preso às ferragens. A retirada exigiu técnica, agilidade e muita cautela por parte da equipe de resgate. A gente usou o que a gente chama de desencarcerador. É uma ferramenta hidráulica, elétrica, que a gente usa para retirar a pessoa quando ela fica presa na estrutura do veículo após a colisão, que essa estrutura ela vai amassar e retorcer, Então a pessoa fica presa e você precisa cortar e afastar, a ferragem para você acessar e retirar a pessoa. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de redobrar a atenção nas rodovias, e especialmente em períodos de chuva. Com o período de chuva, com a pista molhada, a forma de conduzir é bem diferente, Porque a pista fica muito mais escorregadia. Então a gente deve diminuir a velocidade, aumentar a distância do veículo da frente, e redobrar a atenção. Sempre é hora de cuidar da saúde. A Clínica e Laboratório Mais Exames em Patos de Minas oferece mais de 1.000 exames e mais de 25 especialidades médicas. Na Mais Exames, nós cuidamos de você. A Mais Exame é o maior centro de diagnóstico de Patos de Minas e região. Oferecemos uma ampla gama de serviços, como laboratório de análises clínicas com lanche especial após a sua coleta, ultrassonografia em geral, ginecológica, obstétrica, articular e vascular com multiplex, tomografia computadorizada, raio-x, mamografia digital e todos os exames cardiológicos, como o eletrocardiograma, mapa e Holter 24 horas, o ecocardiograma e o teste ergométrico. Também realizamos biópsias e procedimentos médicos e estéticos, além de inserção e remoção do DIU. São mais de 1.000 exames com conforto, agilidade e precisão. Atendemos particular os convênios Cisalp, Dr. Eli, Faserv, Notre Dame, Rap Vida, Postal Saúde. Confira se o seu convênio é credenciado. Venha para a Clínica e Laboratório Mais Exames.
médicos e exames ao seu alcance. Em Patos de Minas, em frente ao Mercado Municipal. Mais exames cuidando de você e da sua família. Daqui a pouco, no 30 Minutos, a programação dessa Sexta-feira Santa em Patos de Minas. E Páscoa movimenta comércio. Vendas de chocolates e produtos temáticos devem aumentar quase 30%. Sorriso bonito é com quem é especialista no assunto. Mais implantes em Patos de Minas. Eu nunca imaginei que o sorriso poderia transformar a minha vida. Eu sou o Matheus Borges e sou paciente aqui da Clínica Mais Implantes em Patos de Minas. Foi aqui que eu conheci a doutora Gabriela Fernandes. Foi quando então ela me explicou que poderia transformar o meu sorriso com a lente dental de porcelana. A partir daí, eu realmente pude perceber a mudança no meu sorriso. Passei a sorrir mais vezes e, claro, dar boas gargalhadas. E você, tá esperando o quê? Faça assim como eu, seja um paciente da Mais Implantes, transforme o seu sorriso e sorria para a vida. Nessa Sexta-feira Santa, data que retoma os últimos passos de Jesus até a sua morte, a programação da Igreja Católica de Patos de Minas começa às 3 da tarde com a ação litúrgica da Paixão do Senhor na Catedral de Santo Antônio. Às 7 da noite tem encenação da Paixão de Cristo em frente aos capuchinhos e depois será realizada a procissão do enterro. As compras de chocolates e produtos temáticos na Páscoa desse ano devem movimentar 5 bilhões e 300 milhões de reais, de acordo com pesquisa da ABSES, que é o Instituto Datafolha, uma alta de 26,8% em relação a 2024. Em Patos de Minas, muitos consumidores já foram às compras. Neste domingo, 20 de abril, é celebrada a Páscoa, uma data especial marcada por momentos de fé e confraternização. Muitos têm se preparado para essa celebração de domingo, tanto com uma divertida caça aos ovos para as crianças ou com um almoço especial. Tá bem planejado, vai ser um almoço assim de família e com bastante alegria, né, para receber o que significa a Páscoa, né? Que é a ressurreição. Não é o bombom, né? É Cristo no coração. Tá bem animada, a gente tá aqui comprando umas patinhas pra gente fazer a caça aos ovos e montando uma cestinha de Páscoa às crianças. Para os comerciantes, a semana que antecede a Páscoa é considerada a mais movimentada. Com a proximidade da data, muitas pessoas ainda estão às compras, garantindo chocolates, presentes e itens para a celebração. A gente pesquisa nas mídias sociais, pesquisa com os clientes, né? Tenta trazer uns produtos que estão, né, num valor assim, bem mais acessível para todos. Então, assim, essa semana que antecede é realmente a expectativa que a gente teve há um ano atrás. Então, assim, o movimento está muito bom, né? Tem variedades de bombom, variedades de ovos, variedades de barras de chocolate. Então, assim, o cliente que vem aqui, ele sai satisfeito, porque ele realmente encontra o que ele estava procurando. 11 horas e 42 minutos. Na sequência, aqui no 30 Minutos, a gente vai te mostrar os estragos e transtornos provocados pelas chuvas em Patos de Minas. E previsão é de mais chuva na cidade e região. Estamos de volta para te falar da chuva, né, que atingiu Patos de Minas ontem à tarde e que nessa quinta-feira provocou, né, estragos e transtornos. Trechos da Avenida JK ficaram alagados e deixou carros ilhados. Na tarde desta quinta-feira, a chuva tomou conta de Patos de Minas e alguns pontos precisaram da ajuda do serviço do Corpo de Bombeiro de Patos de Minas, pois alagaram, né, e tiveram algumas dificuldades. O Tenente Pedro do Corpo de Bombeiros está aqui ao meu lado e ele vai contar um pouquinho pra gente como foi a ação do Corpo de Bombeiros, né? Quais foram os pontos mais críticos aí durante essa chuva? Isso, foi uma chuva rápida, porém foi uma chuva muito intensa, né? E
Logo que começou a chover, nós deslocamos uma viatura para fazer um monitoramento na JK, né? E aí nós deparamos com essa situação do Gol, né? Que ele acabou caindo numa vala que existe ali no canteiro central da JK, né? Ali próximo ao cruzamento com a Comandante Vicente Torres. É um local que toda vez que chove mais, né? A pista lateral ela tende a acumular água durante o período, depois essa água acaba escoando, mas por um período essa água acaba subindo. Então a gente faz até um monitoramento ali para evitar, né? Às vezes a gente até fecha aquela parte ali. E outro ponto foi mais no início da avenida, né? Onde também há um ponto que a pista lateral do lado direito. Lado direito, assim, de quem está entrando em Patos, né? Quem está chegando em Patos de Minas é a pista da direita. Essa pista também ela tem um problema de... quando a chuva é muito intensa, né? Muita água em pouco tempo, ela acaba acumulando um pouquinho, depois ela vai abaixando, né? Mas por algum momento ali ela acaba ficando um pouquinho alta. Tenente Pedro, e durante a tarde dessa quinta-feira, né? E como que foi a ação do Corpo de Bombeiros, o serviço realizado? Houve alguma vítima aí durante estas ocorrências? Não, nós fizemos esse monitoramento, identificamos nos dois pontos, né? Tinha veículo aqui perto da Comandante Vicente Torres, tinha um veículo que caiu lá, mas o pessoal saiu sozinho, né? Nós só assessoramos eles lá, assistimos eles e isolamos o local ali até a água baixar, né? E no outro ponto, mais no início da avenida, também havia uma van que ela tentou desviar da água e acabou pegando lá um local lá que ela prendeu a roda e nós também só fizemos um auxílio a eles, né? E depois a gente fez a proteção ali, fizemos um desvio da faixa lateral para a pista central, né? Para evitar que outros veículos pudessem passar ali, até a movimentação de veículos fizesse algum tipo de movimento com a água que pudesse fazer o carro parar no meio do alagamento. Falando especificamente da Avenida JK, caso haja chuva, você estiver trafegando pela avenida, prefira a pista central, porque ela é uma pista mais alta. Então, os alagamentos, quando ocorrem, eles costumam ocorrer mais nas pistas laterais. E pode voltar a chover forte nesta sexta-feira em Patos de Minas e região. Confira só na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. O Instituto Nacional de Meteorologia indica que as chuvas vão continuar nos próximos dias no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Hoje à tarde e à noite a previsão é de pancadas de chuvas. As temperaturas se mantêm estáveis, com máxima de 29 nesta sexta e 28 graus amanhã em Patos de Minas e Presidente Olegário. Neste sábado, em Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba, varia de 20 a 27 graus. E 30 graus de máxima em Coromandel e João Pinheiro amanhã. Depois do intervalo, a gente mostra as notícias do futebol e a comoção de famílias atípicas com surto de jovem autista e as orientações de especialista em como lidar em situações de crises. Estamos de volta com 30 minutos para poder te falar de futebol. Mamoré irá a Montes Claros neste sábado para jogo treino com o Norte Esporte Clube. A partida está marcada para as 9h30 da manhã. Os dois times se preparam para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, mas estão em grupos diferentes na primeira fase. O Sapo e o Rei do Norte se enfrentaram nessa mesma competição no ano passado e nos dois jogos da fase triangular terminaram empatados em 0-0. Para fechar a quarta rodada do Brasileirão, o Cruzeiro recebeu o Bahia no Mineirão na noite desta quinta-feira e deu show. A Raposa venceu por 3-0 e subiu para o G6. Para enfrentar o Bahia, o técnico Leonardo Jardim repetiu a escalação do Cruzeiro contra o São Paulo e começou com alguns dos principais reforços, como Gabigol e Dudu, no banco. E não é que a estratégia do comandante da Raposa deu certo. A equipe celeste pressionou o Bahia desde o início da partida. Nesse lance, o goleiro do Bahia perdeu a posse de bola na grande área, derrubou o Caio Jorge e o árbitro marcou o pênalti.
O atacante cobrou e a bola parou nas mãos do arqueiro. Se machucou minutos depois e teve que ser substituído. Mas a Raposa continuou insistindo e na prorrogação da etapa inicial, Lucas Romero marcou um golaço. Na volta do intervalo, o Bahia até melhorou em campo, mas o Cruzeiro não deu chances e ampliou o marcador no Gigante da Pampulha aos 19 minutos com Caio Jorge. 11 minutos depois, em jogada semelhante, Caio Jorge de novo marcou mais um para fechar o placar. 3-0 Cruzeiro. Resultado que colocou a Raposa na 5ª posição e o Bahia na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, no domingo, o Cruzeiro enfrenta o Bragantino na casa do adversário às 8h30 da noite. A agressão a um jovem autista após surto dentro de um ônibus esta semana em Patos de Minas provocou comoção e levantou discussões sobre a falta de compreensão e apoio a pessoas com transtorno. Familiares e especialistas explicam os desafios enfrentados pelos autistas e orientam sobre como agir diante de uma crise. Abril, mês de conscientização do autismo, traz à tona a importância de mais empatia e informações. O caso gerou comoção e muitos comentários nas redes sociais. Um jovem de 22 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, foi filmado completamente nu dentro de um ônibus em Patos de Minas, em meio a um surto psicótico. Ele havia desaparecido na noite anterior e, segundo a família, estava desorientado quando entrou no veículo. Ele sempre voltava antes da meia-noite, mandava me ligar, contando onde estava. Como ele não apareceu, eu preocupei e comecei a procurar por ele 4 horas da manhã, porque o meu filho é autista. Ele tem CIPTEA, ele tem registro do autismo na identidade dele. Aí eu preocupei, porque ele nunca fez isso. E aí, quando eu tinha ido em todos os lugares que eu não tinha encontrado, eu peguei e fui na rádio para poder anunciar. E mostrei umas fotos para a moça da rádio. E aí, quando eu saí de lá para continuar a minha busca por ele, ela me ligou e falou: tem um rapaz, um vídeo, no ônibus que coincide com o filho da senhora. Ele está no regional. Aí eu fui pro regional. Quando eu cheguei lá, eu encontrei meu filho. E ele falou: mãe, me bateram, espancaram meu filho tanto, ele é autista, espancaram ele tanto. Como que a pessoa tem coragem de ver uma pessoa nua, num ônibus? Por que não pediu ajuda? Por que não pediu ajuda pro SAMU, pro bombeiro? Situações como essa são mais comuns do que se imagina. De acordo com especialistas, autistas podem entrar em crise diante de estímulos sonoros, visuais, mudanças bruscas na rotina ou mesmo por frustrações simples. Durante um surto, podem gritar, se despir, correr, bater em si mesmos ou até agredir. Cada caso é único. Bom, em momentos de surtos ou em momentos de desorganização, depende de cada autista. Alguns autistas apresentam quadros de ansiedade, de fobia social, outros pacientes com quadros mais graves podem apresentar quadros de reclusão, de depressão, alguns pacientes podem apresentar agitação psicomotora, então não consigo especificar de pacientes específicos, vai depender de cada caso, mas é importante ressaltar o suporte que precisamos dar para esses pacientes nesse momento de surto. Mas e quem está por perto? O que fazer diante de uma situação dessas? A primeira atitude é não agir com agressividade ou julgamento. Em vez de tentar conter a força, o ideal é manter a calma, proteger a pessoa de ferimentos e acionar a família ou socorro médico. Em momentos de surto, a gente tentar acolher esse paciente, sem trazer nenhum prejuízo tanto para a pessoa que está acolhendo quanto para esse paciente. Se eu não tiver instrução de como lidar com essa situação, é importante a gente ligar para as autoridades competentes, como o SAMU, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, que eles irão criar algumas estratégias para conter esse paciente e evitar danos a terceiros e até mesmo para esse paciente. A cena sensibilizou outras mães que vivem essa realidade. Muitas se viram no lugar de Maria Aparecida, mãe do jovem. Elas relatam que o preconceito, a falta de informação e o despreparo da sociedade ainda são barreiras diárias. Infelizmente, a gente consegue constatar que a nossa sociedade está analfabeta, essa é a palavra. Eu sendo professora apoio, mãe de autista, mãe atípica que acompanha aqui na associação. A nossa sociedade está analfabeta com relação à empatia e ao respeito e ao direito das pessoas autistas. É revoltante, porque
não é que ele queira fazer aquilo. Quem é autista não é autista porque quer. E as pessoas não entendem como funciona a cabeça de um autista. E isso é muito doído pra gente que é mãe. Porque a gente não sabe se o nosso filho, se a minha filha vai sair na rua e vai passar por isso. E assim, todo mundo está sujeito a isso. Abril é o mês de conscientização do autismo. Mais do que uma data simbólica, é um chamado para que todos aprendam a lidar com as diferenças, com mais respeito, empatia e informação. Só de ver os comentários, as chacotas, a falta de informação, a falta de conhecimento sobre o autismo é muito dolorido. Eu senti a dor dessa mãe. Para nós, mães atípicas, famílias atípicas, as pessoas poderiam ter um pouco mais de empatia, que é justamente o que nós estamos trabalhando, que é a conscientização, que é o tema. Informação gera empatia, empatia gera respeito. E que não fique somente numa frase bonita, mas que as pessoas procurem se informar. Se não querem conhecer o autismo, se não querem saber o que é o autismo, pelo menos respeitem. Respeito é tudo, né? 30 minutos. A Sexta-feira Santa vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia de todos vocês nessa Sexta-feira da Paixão. Que todos vocês tenham um ótimo final de semana.